Você é a pessoa mais fácil de enganar que existe nesse mundo. Você sabia disso? Se você não tem autoconhecimento, você se torna essa pessoa. Uma pessoa que fica sendo enganada em todas as áreas da sua vida. Eu tenho falado para você sobre o seu ego, ou sobre os mecanismos que o ego utiliza para poder se defender. Os mecanismos de defesas primitivos, imaturos, infantis que o ego ele utiliza para poder se relacionar com a vida e também com o outro. Existe um provérbio bíblico que ele vai dizer o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu acho interessante esse texto, mas na verdade o que a gente pode dizer que é a raiz de todos os males por causa do seu ego, ou do meu ego, do nosso ego. O ego de fato é o seu real inimigo. No seu ego está a raiz de todo problema, está a raiz de todo obstáculo, está a raiz de todo conflito, está a raiz de toda derrota que você sofre, de todo fracasso que você passa e de toda dificuldade que você enfrenta ou que você possa estar imaginando. E você pergunta, por quê? Porque o seu ego é você, o seu ego é a sua personalidade, é como você se construiu. O seu ego é o seu eu. O seu ego define quem você é definido pelo seu ego. Isso, claro, enquanto você não assume o controle sobre ele. Sabe aquelas pessoas que dizem, não levo desaforo para casa? É o ego. E aqueles que dizem, eu tenho pavio curto? É o ego também. Ou se ele diz, o meu braço esquerdo ele é convertido, mas o meu braço direito não, ó. Isso é ego. Como você assumirá o controle sobre o seu ego, você me pergunta. E eu digo para você, através do autoconhecimento, através da educação psicológica do seu ego, através do processo de civilização do ego, através do estudo sobre você, através do investimento em autoconhecimento, porque é preciso você se educar, ensinar, orientar, evoluir, adultecer no seu ego e também ensinar o seu ego. Por quais motivos? Porque se o seu relacionamento sentimental não vai bem, seu relacionamento amoroso não vai bem, é porque o seu ego ele não amadureceu. Se o seu casamento não vai bem, é porque o seu ego não amadureceu. Se a sua vida familiar não vai bem, é porque o seu ego não amadureceu. Se a sua vida financeira não está bem, é porque o seu ego não amadureceu. Você não se desenvolveu pessoalmente. Se pessoalmente, socialmente você não vai bem, é por conta do seu ego. Porque se a sua saúde também não vai bem, é justamente por causa do seu ego. O ego imaturo impacta inclusive a vida espiritual. Se a sua vida espiritual não está bem, é porque o seu ego não vai bem. Se você tem problema na sua vida profissional, é culpa do ego. Um ego infantil, um ego imaturo, um ego que ele não é adulto. Bom, já são motivos esses que acabei de contar para você porque que você precisa adultecer. E eu pergunto, você quer mudar ou não? Se você quer mudar, você precisa me acompanhar. Siga comigo que eu vou te ajudar no seu processo de autoconhecimento e também principalmente no seu processo de mudança, no seu processo de transformação. Você precisa saber que quanto mais doente for o seu ego, mais problemas você terá na sua vida. O ego doente traz uma crença forte com ele que vai influenciar, que vai determinar a forma dele se relacionar tanto com você quanto com o outro, ou com o mundo, com a sociedade. No ego doente, o que acontece? No ego doente, você passa a se achar o mais importante ou menos importante. No ego doente, você terá autoestima bem alta, bem elevada, ou terá autoestima bem baixa, bem rebaixada. No ego doente, você vai se achar o melhor ou vai se achar o pior. No ego doente, você vai se achar indispensável ou totalmente desnecessário.
No ego doente, você vai se achar superior a tudo ou a todos, ou vai se achar inferior a tudo e a todos. Ou você trata o seu ego, ou você adoece a si mesmo e vai seguir adoecendo as suas relações e, consequentemente, adoecer a sua vida. E aí, como será? Vai querer mudar ou não? Você quer mudar ou não? Ou vai continuar se sabotando, se detonando, se explodindo na vida? O relacionamento amoroso, por exemplo, é de fato o campo, para mim, de maior desafio ou de maior comprovação se você desenvolveu o seu ego ou não. Se você tem adquirido inteligência emocional ou se você tem já adquirido autoconhecimento, já tem um ego maduro, um ego adulto, um ego evoluído. Se os seus resultados eles forem positivos, se eles estão sendo positivos dentro do seu relacionamento sentimental, pode ter certeza que você vai colher, né, resultados positivos de qualquer outro tipo de relacionamento. Porque o relacionamento amoroso é a prova do quanto maduro ou não o seu ego ele já é, porque é o local onde você passa a maior parte do seu tempo convivendo com o outro, coexistindo com o outro, né? Com uma pessoa que você está se relacionando diariamente. Se você aprendeu a conviver com a pessoa que você ama de forma madura, adulta e inteligente, pode ter certeza, né, que você conseguirá ser maduro, adulto e inteligente com qualquer outro tipo de pessoa ou em qualquer outro tipo de lugar. Pois bem, vamos falar a respeito aqui de um mecanismo de defesa que ele acaba detonando a relação sentimental ou a relação com o outro. E eu pergunto a você, você quer mudar ou não? Quero falar para você sobre o mecanismo de defesa do ego chamado projeção, que você utiliza, né, na dinâmica da sua relação com o outro. Porque geralmente quando nós utilizamos esse mecanismo de defesa, que são características que nós utilizamos, nós acabamos afetando o outro, afetando o mundo que nós estamos convivendo, nos relacionando, afetando também o relacionamento com o outro. No mecanismo de defesa chamado projeção, nós espelhamos no outro nosso próprio comportamento. Você vê o defeito que está em você no outro, né? Por exemplo, o marido que trai, ele pode acusar a mulher de o estar traindo. Aí ele xinga a mulher, ele a humilha, ele desfaz dela enquanto ele, na verdade, né, é exatamente o que ele está dizendo para ela. Quando você vê comportamentos seus ou do seu pai no seu esposo ou na sua esposa, você está usando o mecanismo de defesa, projeção. Ou quando você vê características da sua mãe na sua esposa também. Na projeção, você fala mal do outro, mas contando de si mesmo. E é costume você responsabilizar o outro por suas atitudes. O outro passa a ser o bode expiatório, o boi de piranha, aquele que se sacrifica, né, pela manada. O bode expiatório é aquele que se sacrifica pelo outro, pelo relacionamento, que se sacrifica pela família. Então a responsabilidade, eu quero dizer para você, de te fazer feliz, não é do outro, é sua. A responsabilidade por sua tranquilidade depende de você e não do outro. A responsabilidade pelo seu sucesso pessoal, sentimental, amoroso, é toda sua e não do outro. Na projeção você culpa o outro por sua infelicidade. Na projeção você culpa o outro pelo estresse que você está passando, pela ansiedade que você está sofrendo, ou mesmo por você estar deprimido ou adoecido mentalmente. Na projeção você culpa o outro pelos seus resultados negativos e pelos seus fracassos. Uma relação amorosa onde a pessoa culpa o outro pelo estado que ela está, acaba por ser uma relação de dores, uma relação de sofrimento, de adoecimento. O amor romântico, por exemplo, é um modelo de projeção. O amor romântico é um modelo de defesa do ego na forma de amar, aonde a pessoa ela vai fantasiar,
ela vai sonhar acordada, ela vai pensar no outro o dia todo, vai idealizar o outro, entendendo que aquela pessoa é a pessoa perfeita para ela. Ela cria poesias, né? Ela pinta o nome da pessoa que ela ama nas nuvens, né? Ela vê o avião passando com uma faixa escrito o nome da pessoa que ela ama, ela escreve o nome da pessoa ali na areia da praia, faz a pessoa, né? A projeção faz a pessoa ficar olhando para o WhatsApp ali o tempo inteiro, né? Esperando receber a mensagem do amor dela, é o amor romântico, né? Ela fica stalkeando o outro dia todo para ver o que a pessoa posta. A vida da pessoa que usa esse mecanismo de projeção do ego dentro do relacionamento sentimental responsabiliza o outro amado pela sua sensação de prazer, de felicidade, de gozo. E aí, ele só existe se o outro der sentido para a sua existência. Por isso, ele se projeta no outro. Então, para você não culpar o outro, não responsabilizar o outro, não projetar no outro o seu sucesso ou o seu fracasso, o seu gozo ou o seu desprazer, a sua tristeza ou a sua alegria, você precisa amadurecer o seu ego. Olha para quem de fato você é, né? Olhar para quem de fato você é. Não responsabilize o outro. Aduteça, amadureça, cresça, fica inteligente no seu ego. Exista para você de uma forma saudável. E aí eu te pergunto, quer mudar? Se você quer mudar, me acompanhe. Curta esse conteúdo se você gostou. Compartilhe, se inscreva aí no meu canal. E aí a gente se vê numa próxima. Beijos, tchau.